Bom, mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez é mais uma entrevista no quadro aqui das entrevistas do meu canal, no qual eu entrevisto uma pessoa, pode ser um pastor, uma pessoa que tem uma história por dentro da nossa igreja. E dessa vez a entrevista é com o pastor Gilberto Teis. Pode se apresentar, pastor? Sim, primeiramente obrigado, Eliel, pelo convite de participar dessa entrevista. Meu nome é Gilberto Teis e eu sou pastor adventista do sétimo dia no estado do Ceará, mais precisamente aqui no distrito de Sobral 1. E uma pergunta aqui, onde o senhor nasceu, onde o pastor nasceu e como foi a infância do pastor? Olha, eu sou nascido no Paraná, por isso do meu sobrenome e o nome também. O nome Gilberto é descendente de alemão, o nome Teis também é descendente, mas eu sou mais brasileiro do que nunca. Eu sou filho de baiana, minha mãe nasceu em Salvador, então eu nasci no Paraná. Depois a gente acabou indo embora, já quando era bem pequeno, a gente acabou indo embora para São Paulo e nós moramos ali um tempo na capital. E depois moramos ali próximo de Campinas, Cosmópolis, aquela região ali, inclusive próximo ali do NASP. E depois a gente acabou indo morar lá no sul de Minas Gerais, numa cidade chamada Guaxupé, que fica bem ali na divisa com o estado de São Paulo, bem próximo ali de Campinas, São Paulo. Então, eu passei praticamente a minha infância ali, entre Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais. A minha infância, Eliel, a minha infância foi uma infância assim, eu penso que como a maioria das infâncias das pessoas, eu era um pouco travesso, aliás, pouco não, eu estou sendo muito simplório, eu era bem travesso quando criança, muito hiperativo e dei muito trabalho para muita gente, mas ao mesmo tempo eu tive uma infância assim, muito cheia de energia, fiz muitas coisas boas, fiz muitas coisas que não eram adequadas, mas aprendi com todas elas, graças a Deus, como criança, né, Peralta. Eu tive também assim, uma infância muito sonhadora, que sonhava muito com a vida, sonhava muito em crescer, em ser alguém especial, para mim, pelo menos, né, no sentido do meu próprio crescimento pessoal. Eu não tive assim, uma infância forte no sentido religioso, mas eu tive uma infância assim que eu pegava o colchão, colocava no quintal e ficava ali à noite, olhando para o céu, para as estrelas, mesmo sem nunca ter tido contato assim de forma mais incisiva com alguma religião, mesmo sem ter lido a Bíblia. Aliás, nem sabia que existia a Bíblia naquela infância, naquele contexto ali, mas eu colocava o colchão no chão, olhava para o céu e falava assim, olha, Deus, se o Senhor existe, o Senhor está aí, e começava a bater papo. Olha que coisa interessante, né? Começar a bater papo. Então, eu tive uma infância assim, muito sonhadora. Por exemplo, eu brincava. Qual era a minha brincadeira na infância? Minha brincadeira era brincar de ensinar. Eu pegava alguns amiguinhos, né? Colocava ali sentado na cadeira, pegava um quadro, aquele quadro verde, colocava na parede e começava a ensinar para eles algumas coisas que eu sabia, brincando de professor. Olha que coisa mais elegante, né? Para uma brincadeira de criança. Então, eu tive uma infância assim, né? Uma infância nesse contexto. Graças a Deus, tive uma mãe fantástica, uma mãe que me ensinou muitas coisas boas, especialmente a ser trabalhador. A minha mãe, ela não teve a 5ª série primária, mas ela nunca deixou de trazer os recursos de subsistência para dentro de casa, porque ela sempre se inventava. Ela era muito criativa, sempre se inventava e fazia algo para conseguir os recursos para casa e para cuidar da gente. Então, e tanto eu quanto o meu irmão, a gente se inspirou muito nessa dedicação dela com a vida. E nesse contexto, assim, da sua infância, da sua adolescência, quando o pastor pensou assim, eu vou ser pastor, eu estou decidido e eu vou fazer o curso de teologia? Eliel, se eu te contar o que eu fazia antes de me tornar um adventista do sétimo dia, é até engraçado, mas eu era DJ. Olha só, DJ não tem cara, né? Não tem cara de jeito nenhum, né? Todo mundo fala. De vez em quando os jovens pegam comigo com isso, né? E começam a me bulimar aí.
Mas eu mexia com músicas seculares, músicas do mundo, músicas de discoteca, de balada. Eu mexia com essas coisas, eu gostava, era o meu hobby. E sabe o que é curioso? Eu tinha isso assim muito forte em mim, eu gostava muito. E sabe que, por curiosidade, esse tipo de envolvimento que eu tive com a música do mundo aí, relacionada a essas músicas de discoteca, me pouparam de muitas misérias, porque eu era tão fissurado nessas coisas que eu me ocupava com isso, e não me ocupava com outras coisas, eu acabava me ocupando. Então, de certa forma, eu penso que foi um certo amparo em um determinado sentido, foi um certo amparo, né? Hoje a gente já sabe que não são adequados esses estilos, e a gente precisa fazer uma filtragem, obviamente, né, nos nossos gostos. Bom, mas olha, quando eu tinha 18 anos de idade, foi a idade que eu conheci a mensagem adventista. Nesse tempo eu tinha esse envolvimento com músicas assim, eu colocava música em eventos, a gente falava, eu colocava som, que eles contratavam, e eu então levava todo o meu equipamento e a gente fazia o que era necessário ali naquele evento, com esse estilo de música e com os equipamentos qualificados para isso. Mas foi nesse período que eu conheci a mensagem adventista, com 18 anos. E a mensagem adventista, aos poucos, foi brilhando, se tornando cada vez mais intensa, até que foi conquistando meu coração e a minha consciência. E quando eu percebi que existe uma verdade, que existe um Deus bondoso, maravilhoso, que existe um Cristo Redentor, um Jesus que me ama, um Deus que me ama, que se emanou por mim, olha, tudo isso me encantou de tal maneira que foi substituindo todas essas coisas, todas as outras coisas. E aos poucos fui abandonando tudo aquilo que impedia ou criava uma dificuldade no meu relacionamento com Deus, com esse Jesus maravilhoso. Isso com 18 anos, Eliel, com 18 anos. Sabe, os jovens às vezes me perguntam e eu respondo, né? Eu respondo, olha, eu gostaria de ter vindo antes. O meu único arrependimento, eu não tenho nenhum arrependimento de abraçar a mensagem que eu abracei. Nenhum. Mas eu tenho um arrependimento. O arrependimento de não ter vindo antes. De não ter conhecido antes. Claro que isso está fora da nossa possibilidade, né, de resolver. Mas seria muito bom se eu tivesse conhecido um pouco antes. Claro que teve um momento certo, talvez o momento tenha sido esse, o momento certo para mim. Bom, mas quando eu me tornei adventista, eu tive tanta paixão, Eliel, aquele jovenzinho de 18 anos, foi tanta paixão no coração, tanta paixão, que eu trabalhava numa empresa grande na época, e eu não era batizado ainda, mas eu estava assim me alimentando daquela mensagem, e aquilo foi tomando conta de mim de tal maneira que eu comecei a querer ensinar aquilo para todo mundo. Como eu disse para você, na minha infância, eu sonhava em ser professor, eu brincava de professor e ensinava às crianças aquilo que eu sabia, às outras crianças como eu. E eu ali, quando tive contato com essa mensagem, aquilo invadiu meu coração de uma maneira assim muito positiva, eu então decidi, eu vou querer ensinar isso para as pessoas. Eu não posso me calar, eu não posso guardar só para mim essa mensagem tão linda, tão maravilhosa, né, que fez dar sentido, significado, propósito para a minha existência. Então eu comecei eu lembro que eu peguei uma prancheta aquela de madeira que você coloca um papel ali, e fui com a caneta perguntando um por um. A empresa era grande, tinha muitos funcionários, fui perguntando um por um, eu estou montando uma classe de estudo para estudar a Bíblia. Você gostaria de estudar comigo? Eu me lembro que a grande maioria recusou, obviamente, mas 13 pessoas aceitaram estudar, 13. Só que no dia da reunião, quando foi acontecer de fato, apenas 3 compareceram. Mas dos 3, 2 se batizaram, inclusive são hoje muito firmes na igreja, lá no sul de Minas. Bom, esse calor todo, Eliel, esse fervor todo que começou a invadir meu coração, a minha vida, me dá esse significado tão brilhante, eu ouvia em cada sentimento desse, eu ouvia, é como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus dizendo assim, eu tenho um projeto especial de vida para você. Eliel, se eu for contar a minha vida, como foi o chamado de Deus para eu ser pastor, meu amigo, a gente teria que ficar aqui o dia todo gravando esse vídeo, viu? O dia todo, mas não dá. O que eu posso dizer para você é que Deus falou comigo. E olha, eu resisti, viu? Eu resisti. Na época que eu resolvi fazer teologia, porque eu fiquei enrolando. Com 18 anos eu já senti o chamado. Com 19 anos, pessoas vinham e falavam para mim, rapaz, vai para o seminário, você nasceu para ser pastor. Inclusive tem gente que dizia que eu tinha cara de padre, né?
Mas você nasceu para ser pastor. Até hoje tem gente que fala isso. Olha, você tem cara de padre. Até hoje. Lá no canal, de vez em quando, no meu canal aparece alguém assim. Então, eu fui resistindo, porque eu tinha receio, não sabia se ia conseguir pagar a faculdade, não sabia se eu ia conseguir sobreviver, né? Outra coisa, eu estava acostumado a ficar assim, muito próximo da família, o cordão umbilical ainda estava muito forte ali, e tudo isso dificultava. Como é que eu vou sair da barra da saia da minha mãe? Como é que eu vou cortar esse cordão umbilical aqui? Eu não conseguia me ver longe da minha família, longe da minha cidade, e pior ainda, em condições de custear tudo que era necessário para fazer a faculdade. Mas chegou um momento que a coragem bateu e eu fui. E nessa época eu tinha uma empresa de informática. Eu fui um pequeno empresário, eu tive uma empresa. Foi nessa circunstância que o chamado bateu de maneira muito forte. Eu mesmo resistindo, eu conversei com Deus sobre isso, eu pedi evidências e Deus me deu várias evidências que me impulsionaram, me deram assim, muita coragem, muita ousadia, heroísmo de enfrentar o mundo. E eu pensei comigo, eu vou. Fui para o NASP, fiz um tempo de teologia, depois fui para o IAN e concluí lá. A história é muito longa, não dá para contar, mas no geral é isso. Eu tive convicção do chamado, eu sentia isso de maneira muito clara, mas tinha receio, tinha alguns medos. Quando eu consegui vencer esse medo, eu falei para Deus, Senhor, é para eu ir mesmo? Eu me lembro que eu fiz uma oração, Eliel, dizendo assim, Senhor, se o Senhor realmente me quer no ministério, então o Senhor vai ter que pegar um peixe grande, igual o Senhor fez com Jonas, vai ter que pegar uma baleia grande, me engolir e me cuspir lá dentro do seminário. Olha, não apareceu nenhuma baleia não, viu? Apareceu não. Mas aconteceram outras coisas que me conduziram até lá, que me levaram para lá, e mais ou menos essa é a minha história, viu? Muito legal. Próxima pergunta aqui. Depois, nesse contexto todo que você decidiu fazer teologia, como foi a faculdade, assim, as suas experiências como universitário? Olha, foram maravilhosas. Antes de ir para o seminário, eu fazia a faculdade de História. Mas a convicção pelo chamado de Deus para ser pastor foi tão forte, que eu acabei parando a faculdade de História para ir para a faculdade de Teologia. Mas assim, eu não parei por aí, porque eu gosto muito de história, eu gosto de arqueologia. No meu canal, inclusive, não sei se eu posso divulgar meu canal? Claro, sim, pode. Vocês aí, ó, se quiserem ter acesso a assuntos de teologia, reflexões espirituais, vídeos curtos, vídeos longos, assuntos sobre arqueologia, sobre criacionismo, enfim, vários temas, inclusive especialmente teológicos e arqueológicos, filosóficos, você pode acessar lá no meu canal. Meu canal, eu tenho um blog chamado feoufideismo.com, é um blog, feoufideismo.com, e tenho também o canal no YouTube. No YouTube, você consegue encontrar tanto como Fé ou Fideísmo, se você digitar lá na barra de endereço, na barra de pesquisa do YouTube, Fé ou Fideísmo, você vai conseguir encontrar meu canal. Se não, você pode digitar o meu nome, Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S. Então se inscreva lá, ativa o sininho, viu? Sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa lá, você vai receber a notificação e você vai poder assistir. Tem vídeos curtos, mas também tem vídeos longos, tá bem? Bom, a minha vida acadêmica foi assim, para mim foi uma alegria, foi muito gostoso, muito prazeroso, porque eu sempre gostei muito desse contexto acadêmico. Sempre, desde criança, como eu mencionei, brincava de ser professor. Eu sempre gostei muito da vida acadêmica, do contexto acadêmico. Eu fiz a faculdade de teologia, me dediquei, me esforcei muito ali para ser um bom aluno, para assimilar o máximo de conhecimento e de informação possível, né? Então, depois que eu fiz a faculdade de teologia, eu fiz algumas pós-graduações, fiz a graduação de... sim, tem a graduação de filosofia também. Depois fiz algumas pós-graduações, como ensino de filosofia, ciência da religião, história, antropologia. Agora, por exemplo, estou fazendo o mestrado, concluindo o mestrado na área de interpretação bíblica, que é outra paixão forte que eu tenho, né? Interpretação bíblica. E fazendo a pós-graduação em arqueologia bíblica, porque é outra paixão. Eu sempre gostei dessa área, assim, Eliel, de história, arqueologia, filosofia, antropologia, teologia, que é a mãe de todas elas. Eu sempre tive muita paixão, sempre gostei muito, muito. Hoje mesmo eu estava vendo algumas fotos antigas
de uma cidade aí brasileira, muito antiga, do tempo do trem, daqueles carros quase à manivela, né? E mostrando para minha esposa, olha, amor, que linda foto. Eu gosto muito de história, eu gosto muito. Por isso, eu acabei entrando nessas áreas também, tanto de arqueologia quanto de história, e na perspectiva teológica, para mim é uma paixão. Então, a minha vida sempre foi assim, de aperfeiçoar aquilo que eu gostava, de melhorar, de me qualificar, com um objetivo, Eliel, com o objetivo de servir melhor a igreja e o próximo. Tudo que eu faço, academicamente falando, mesmo hoje, tudo que eu faço é no sentido de me aperfeiçoar para servir melhor as pessoas. Não é para aparecer, não é para dizer que eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, de forma alguma. Essas coisas são importantes quando elas são assimiladas e usadas da maneira correta, né? E a gente estuda, a gente se prepara, a gente se capacita com esse objetivo de servir, de ajudar a nossa igreja a ser melhor, o nosso povo ser melhor, as pessoas que estão ao nosso redor serem melhores, porque conhecimento, Eliel, é transformador. O conhecimento, ele transforma, olha, para o bem ou para o mal, ele transforma. Todo conhecimento é transformador. Tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você aprende, de alguma forma vai fazer alguma coisa em você, algum tipo de revolução. Uma revolução para o bem, se o conhecimento for para o bem, uma revolução para o mal, se for aquele tipo de conhecimento que não edifica, pelo contrário, dilui aquilo que poderia ser notoriamente bom, construído em você. Então, esse conhecimento, a gente utiliza, essa informação que a gente adquire, que a gente assimila, com o objetivo de nos ajudar a crescer e ajudar outros também a crescerem.